Olá, tudo bem? Aqui é o professor Luiz, Geografia, professor na Escola Desafio, e a aula hoje do nono ano vai ser sobre desafios ambientais do século XXI, a eficiência energética. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: o que é energia? Energia são as moléculas em movimento, o atrito entre as moléculas em movimento provoca energia. E para que a gente usa energia? Vou aqui tratando sobre energia elétrica. Por que a gente usa energia? Trazendo para a geografia. Então a gente utiliza energia para domicílios, a gente utiliza energia para atividades comerciais, a gente utiliza energia para atividades industriais, na agricultura, no transporte. Então existe uma demanda enorme da sociedade por disponibilidade de energia. Bom, para isso a gente tem que entender o que são fontes energéticas e o que é matriz energética. Mas antes da gente falar sobre cada fonte energética, do que é matriz energética, a gente precisa entender alguns termos. Então eu trouxe dois termos aqui, que são as fontes energéticas renováveis e as fontes energéticas não renováveis. O que seriam energias renováveis? São aquelas que se regeneram espontaneamente ou através da intervenção humana rapidamente, onde a regeneração ela é maior, ela ocorre de uma maneira mais rápida do que o consumo. Geralmente, são consideradas energias limpas, pois os resíduos deixados na natureza são nulos ou são resíduos pequenos. Alguns exemplos de energias renováveis: a hidrelétrica, que é oriunda da força da água dos rios; a energia solar, que é obtida através do calor do sol; a energia eólica, que é derivada da força dos ventos; a energia geotérmica, que é derivada, que é originária do calor interno da Terra; a energia de biomassa, que procede de materiais ou de matérias orgânicas; energia de maré motriz ou marés e oceanos, que é natural da força das ondas; e a energia de hidrogênio, que provém da reação entre hidrogênio e oxigênio, e essa reação libera energia. E temos também as fontes não renováveis, que seria justamente o contrário. Seriam aquelas fontes que demoram demais para se regenerar, para aparecer, para se formar na natureza. E aí o consumo ele passa a ser mais rápido, ele passa a ser maior do que a reposição dessa fonte na natureza. Tá certo? Os principais exemplos seriam, das mais utilizadas hoje, são os combustíveis fósseis, como o petróleo, o carvão mineral, o xisto e o gás natural, e energia nuclear, que seria a energia que utiliza o urânio e o tório como matéria-prima, que são minerais como matéria-prima. Bom, e o que seria a matriz energética? Seria todo o conjunto das fontes energéticas. Então, cada fonte energética, que é aquilo que a gente viu no slide anterior, ele forma, o grupo dessas fontes energéticas forma o que a gente chama de matriz energética. E a gente, analisando os dados mundiais, o que a gente percebe sobre a matriz energética mundial? Que ela utiliza muito mais fontes não renováveis do que fontes renováveis. Por exemplo, o carvão mineral e o petróleo, se você juntar isso daqui, já tem um número maior do que 50%. E aí se você pega o carvão, o petróleo e o gás, e a energia nuclear, vai sobrar somente essa pequena porção aqui de energias renováveis. Certo? Isso na matriz energética mundial. Bom? E na matriz energética brasileira? Observem aqui, petróleo e derivados 36%, gás natural 13%, e aqui nós temos uma gama maior de fontes renováveis na matriz energética brasileira. Se a gente pegar o gráfico e comparar no ano base de 2016 e no mundo as fontes, o uso das fontes não renováveis e renováveis, o que a gente vai perceber no mundo?
que não renováveis foram 86% das fontes utilizadas e das renováveis somente 14%, enquanto no Brasil, tá, as não renováveis representam 56% e as renováveis 43%. Ainda não é a metade, tá? Observem aqui que o uso de fontes renováveis ainda não atingiu a metade, né, e não é superior, porém é muito maior do que a do mundo. E quais são as conclusões então? As fontes renováveis como solar, eólica, geotérmica, por exemplo, juntas correspondem a apenas 1,60% da matriz energética mundial, muito pouco. Somando a participação de energia hidráulica e de biomassa, as renováveis totalizam somente 14% no mundo e que a matriz energética brasileira é mais renovável do que a matriz energética mundial. Observem aqui agora esse outro dado, que seria a matriz elétrica mundial, ou seja, qual é o correspondente de cada fonte energética para a produção de energia elétrica, tá certo? Então, na matriz mundial, observem aqui que o que predomina para a produção de energia elétrica é o uso do carvão mineral, né? O petróleo corresponde somente a 3,7%, enquanto no Brasil a energia hidráulica corresponde a 65%. Se a gente for comparar renovável e não renovável, observe que aqui já é bem diferente. Para a produção de energia elétrica no Brasil, a nossa matriz ela é muito mais renovável do que não renovável, enquanto no mundo é o inverso. É muito mais, 76% da produção de energia elétrica no Brasil é oriundo de fontes não renováveis. Então, neste ponto, o Brasil está muito além, né, de outros lugares no mundo. Quais são as conclusões em relação a isso, então? A matriz elétrica brasileira é baseada em fontes renováveis de energia e, além de possuírem menores custos de operação, as usinas que geram energia a partir de fontes renováveis em geral emitem bem menos gases do efeito estufa, como vocês viram lá, né, na aula anterior que trata sobre o aquecimento global. E aí vamos às atividades. Então, as atividades dessa vez são essas aqui. São perguntas, vocês vão ter que explicar como é que se formam os combustíveis fósseis, que são aqueles oriundos, né, de formação de material orgânico, tem no livro de vocês. Tá? Vocês vão citar as principais fontes energéticas renováveis, que tem nos slides. E em relação à produção de biocombustíveis, vocês vão colocar que vegetais podem ser utilizados na produção de biocombustíveis. Você pode digitar no Google aí que vocês vão achar. E quais são os maiores produtores mundiais de biocombustíveis também no Google. Beleza? E aí aqui vocês vão responder 3 perguntas de comparação entre esses 2 gráficos aqui, de matriz energética mundial. Beleza? É isso aí, um grande abraço e boa atividade a todas e todos.